Igreja Amorada. Seja bem-vindo ao seu novo lar. Jejum mensal Amorada. Vamos juntos consagrar o mês de abril ao Senhor. Passaremos 18 horas sem ingerir alimentos, bebendo apenas água, água de coco, café e suco da fruta sem leite e sem açúcar, apenas com adoçante. Iniciaremos na segunda-feira, a partir das 23h59 e encerraremos todos juntos na terça-feira, às 6 horas da noite. Igreja Amorada, vivendo o ano da frutificação. Atenção, jovens! Neste sábado temos BPM. Teremos um pré-culto às 7 horas da noite, com jogos e muito bate-papo. E logo mais às 7h30, uma palavra poderosa de Deus aos nossos corações, através de Pedro Paulo, um dos nossos líderes de lá. Continuaremos a ser jovens frutíferos e que pulsam por vidas. Convide seu mais um e esteja com a gente. Venha ser um voluntário na Igreja Amorada. Aqui, nós amamos a Deus servindo pessoas. Passe no balcão de conexão hoje mesmo e faça a sua inscrição. O nosso encontro com Deus está chegando. Não se engane. O que Deus tem para fazer na sua vida nesses dias, você levaria anos para fazer. Temos testemunhos de pessoas que foram libertas de vícios, famílias que foram completamente restauradas, pessoas que jamais se imaginariam sendo perdoadas e liberando perdão, sendo totalmente inundadas com o amor de Deus e saindo desses 3 dias com as suas vidas transformadas. Estamos a alguns dias do nosso encontro. Será no dia 11, 12 e 13 de abril. Temos somente mais algumas vagas, então faça hoje mesmo a sua inscrição. Para maiores informações, procure o balcão de conexão ao fim deste culto de celebração. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Como foi lindo o nosso espetáculo de Páscoa do ano passado. Deus sempre faz maravilhas e usa poderosamente o nosso Ministério de Artes e o nosso Ministério de Louvor. E esse ano não será diferente. Dia 20 de abril, teremos o nosso espetáculo de Páscoa com o tema Maravilhosa Graça. Convide todos os seus familiares e seus amigos para prestigiarmos essa noite de salvação aqui em nosso lar. Olá, Igreja Amorada, que culto poderoso nós tivemos nesse sábado. Recebemos o Dr. Parsifal e o evangelista Magno Alves. E eu gostaria de te convidar para assistir um pouco do resumo de como foi o nosso primeiro culto de homens do ano. Uou!
aquele que há de vir, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que é. Somos uma família para pertencer. E você que está conosco pela primeira vez em nosso lar, seja muito bem-vindo para voltar e fazer parte da família Morada. E não deixe de acompanhar as atualizações da nossa igreja. Siga o nosso perfil no Instagram para ter acesso a fotos e vídeos das nossas programações. Assista ministrações no nosso canal do YouTube e receba avisos e informações no nosso canal do WhatsApp. Igreja A Morada. Aqui é o seu novo lar. 4 ovos e ainda uma colher de azeite. Ela brincou, né? Mas por que a gente fala sobre isso? Porque a gente tem ouvido falar de crise. A gente vai no supermercado, a gente vê o preço de tudo subindo. E querendo ou não, como seres humanos, principalmente se nós temos uma família para dar conta, aí a gente começa a ter algumas perguntas e preocupações assim na nossa cabeça. Quem aqui fica preocupado de vez em quando? Uau, só eu, né? Ah, não, alguns outros também. Amém. Depois vocês podem orar por nós, mas vez ou outra a preocupação bate a nossa porta. E aí, hoje eu queria falar 2 textos da Bíblia a respeito de crise. Repete comigo. Oferta em dias de crise. Agora você repete como quem tem fé. Ofertas em dias de crise. Vamos lá, a Bíblia fala de crise, pastora, claro. Vamos, Marcos capítulo 12, versículo 41 ao 44. Marcos 12, 41 ao 44, está aí no telão para vocês, diz assim: sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias, vindo, porém, uma viúva pobre, repete, viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondente a um quadrante. Alguns textos vão dizer que esse quadrante são 2 moedas de cobre. E, chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os outros ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Você quer ver uma pergunta que eu vou te fazer aqui agora? Quem aqui, algum dia, já semeou tudo o que tinha na sua conta? Levanta sua mão. Porque se a gente não foi capaz de fazer isso, a gente nunca ofertou mais do que as 2 moedas dessa viúva. Mas pastor, eu já dei milhões, já dei milhares, já dei centenas de reais na igreja. Mas se nunca foi o seu tudo, nunca foi o seu melhor, não foi uma oferta que superou as 2 moedas da viúva. Não expressou honra. Mas não é sobre isso que eu vou dizer hoje. E eu olho para essa mulher e ela me desafia, porque eu vejo honra no tempo de escassez. Porque o que a gente faz quando a gente entra num período de crise? A gente começa a cortar despesas, a parar arestas, diminui daqui, segura dali. É ou não é? Ai, vamos lá em casa, deixa eu pensar em alguma coisa aqui. Vamos ver se lá em casa a gente usava o detergente X, que custa tantos reais. Então a gente vai procurar o menos X, que é mais em conta, né? Ah, mas a mulher tem alergia, não tem problema, ora, unge e usa ele e vai dar tudo certo. A gente começa a cortar gastos, porque a crise nos amedronta. Mas aquela mulher, mesmo no meio da crise, ela usa de honra. E eu penso assim, sabe, a Bíblia, o nosso Deus é um Deus justo. E a Bíblia não deixa nada claro sobre o que aconteceu com essa mulher. Mas eu tenho margem para pensar sobre o que aconteceu com ela. E pastora, por que a senhora acha que aconteceu algo de bom com essa viúva? Porque eu falei para vocês que Deus é justo. Olha comigo 1 Reis, capítulo 17, do 13 ao 16. 1 Reis 17, do 13 ao 16. Diz assim: Elias disse a ela, essa é uma história muito conhecida.
Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na panela não acabará. Quem recebe essa palavra? Levanta a tua mão. A farinha na panela não acabará, o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Ei, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu não creio num Deus que abençoa a viúva aqui de Elias e não abençoa a viuvinha das 2 moedas, Ana. Eu não creio. Por mais que não esteja escrito na Bíblia o que aquela mulher colheu, não existe semeadura no reino de Deus que fique sem colheita. A Bíblia está dizendo aqui que essa mulher, ela ia fazer um bolo para ela e para o filho, e depois eles iriam morrer de fome. Aquela estação, aquele período era um período de crise. E aí o profeta vai e diz assim: ei, faz o seguinte, faz primeiro esse bolo, traz para mim, depois tu faz para vocês. Acho que o profeta não tinha entendido o que aquela mulher tinha dito. A mulher disse assim: profeta, eu vou fazer, eu e meu filho vamos comer e depois a gente vai morrer, não tem mais. E aí o profeta diz assim: tá, entendi, faz o seguinte, faz o que tu tem lá, traz para mim, eu vou comer, com o que sobrar tu faz para ti. A mulher faz segundo a palavra do profeta. Segundo a palavra do profeta. E o que aconteceu? Durante todo o tempo de seca, todo o tempo de crise, na casa daquela mulher não faltou o pão. Aonde estão os fiéis da Igreja Morada? Eu quero declarar que as circunstâncias não vão nos abalar. Sabe, o mundo pode estar explodindo lá fora, mas eu quero declarar que a providência não vai deixar de bater na sua porta. Eu quero declarar que assim como foi com aquela viúva pobre, lá das 2 moedinhas, assim como foi com essa viúva que ia fazer o pão e depois ia morrer, assim será com você, assim será com essa igreja, assim será conosco, que somos fiéis ao Senhor. Nós não vamos temer a crise, nós não vamos temer o dia mau. Sabe por quê? Porque quem governa a nossa vida é um reino diferente dessa terra. É o Rei Jesus, aquele que era ontem, é hoje e sempre será. O mesmo Deus que fez com que essas viúvas prosperassem, vai fazer com que eu e você também possamos prosperar. Eu quero declarar, levanta tua mão, querido, levanta tua mão, eu quero declarar, você vai ser um abençoador. Sabe, pessoas que estão em crise, passando por dificuldades e necessidades, Deus vai trazer para a sua mão para você ser um abençoador. As pessoas vão olhar para você e vão encontrar um lugar de refúgio, porque na sua casa não vai faltar o pão, porque na sua casa não vai haver crise, porque você vai prosperar, assim como diz a palavra do Senhor. Eu declaro sobre a Igreja Morada, aonde houver um coração fiel, mesmo que sejam com 2 moedas, como foi com aquela viúva, eu quero declarar, na sua casa a prosperidade vai habitar. Enquanto não houver chuva, enquanto tiver crise, ei, nós vamos prosperar. Tira o medo do teu coração. Quando tu chegar no mercantil, não vai pensando: ai meu Deus, será que vai dar? Ei, vai lá, vai nessa fé. Tenha certeza que se você tem sido um bom administrador, dessa forma Deus vai te prosperar. Se você tem sido semeador fiel, dessa forma Deus vai nos prosperar. Amém? Fica de pé aí no teu lugar. Separa a tua oferta, teu dízimo, a tua primícia. E eu quero fazer uma pergunta para encerrar e você vai pensar sobre ela. O que a crise faz com a nossa fé? Quando a crise bate na nossa porta, o que acontece com a nossa fé? Porque a crise não deixa de bater na porta. Perceba, a viuvinha só tinha 2 moedinhas. A outra viúva estava acabando tudo. Mas no momento de crise, é momento de agir por fé. Eu quero desafiar você agora a semear com fé. Eu quero declarar que pessoas que estão em crise hoje
vão semear e vão viver ainda essa semana uma colheita extraordinária. Algo inesperado do Senhor vai vir sobre as nossas vidas. Quem aqui crê, diz eu creio. Então sai do teu lugar e faz a tua melhor semente em nome de Jesus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. Ele é fiel, és fiel em todo tempo. Você pode cantar essa canção, queridos. Fique de pé e contemple a bondade de Deus sobre a sua vida. Tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade de Deus. Ele é bom, Ele é bom. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Abra suas mãos, Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, como pastor dessa igreja, eu oro para que o Senhor abençoe a vida financeira, profissional dos meus irmãos, em o nome do Senhor Jesus. Portas abertas, provisão, mas não só isso, prosperidade, em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém. Abraça quem está ao seu lado, depois você pode sentar, por favor. Mais uma vez, boa tarde, gente. Nós vamos agora para o momento da palavra. Mas antes de pregar a palavra, eu quero falar para vocês que nós praticamente concluímos toda a parte de alvenaria para receber o parque do nosso Kids, né? E amanhã nós começamos a fazer toda a parte de esgoto e hidráulico para nossa cozinha
lá no prédio anexo, né? Para a glória de Jesus. Agora, você sabe por que isso está acontecendo? Você sabe por quê? Por conta dos nossos dizimistas fiéis. Então eu queria que você pudesse aplaudir todos os nossos dizimistas fiéis. Vamos aplaudir. Muito obrigado pela sua fidelidade a Deus. E através da sua fidelidade a Deus, está acontecendo o que está escrito na palavra de Deus: a manutenção na casa do Senhor, a provisão na casa do Senhor. Amém, gente? Então olha para quem está ao teu lado e diga assim: se você é dizimista fiel, eu louvo a Deus pela sua vida. Amém? Glória a Jesus. Gente, eu quero pregar hoje em cima de um tema que ele é um link do que eu preguei domingo passado. Domingo passado, alguém lembra sobre o que o pastor pregou? Isto, uau, parabéns, gente. A alegria de congregar. E hoje eu quero pregar em um tema chamado mais do que congregar. Então eu quero falar sobre isso hoje. Mais do que congregar. Eu queria que você colocasse, por favor, a sua mão direita no seu coração e diga assim: Senhor, obrigado pelo privilégio que nós temos aqui no Brasil de livremente vir para a tua casa e adorar o teu nome. Diga assim: eu já te louvei, eu já te ofertei, agora fala comigo pela palavra. Quantos podem dizer amém? Aplauda a palavra de Deus bem forte. Gente, eu tenho percebido, observado vários versículos da palavra de Deus se cumprindo nesses últimos 5 anos. E de certa forma não tem como aqueles que amam pessoas não ficarem orando por isso. O que é que eu tenho observado? O que é que eu tenho percebido? Que está se cumprindo textos da palavra de Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias a apostasia ia aumentar muito. Pastor, o que é isso? Apostasia. As pessoas abandonando a fé, as pessoas se desviando, as pessoas deixando de congregar, ou muitas vezes até congregando, mas como eu usei um texto domingo passado, aquele crente morno, né? Lembra desse texto de Apocalipse? Que Jesus fala que quem dera que você fosse frio ou quente. Jesus fala até isso: quem dera que você fosse frio. Isso é muito forte, a gente precisa pensar sobre isso. Mas Jesus fala que mas você é morno, e por ser morno eu vou vomitar. Gente, que texto forte. Eu vou vomitar você. Que texto forte, Jesus dizendo que vai nos vomitar, porque a gente é aquele cristão mediano, qualquer coisinha está faltando no culto. E nós aprendemos isso de uma forma muito forte domingo passado. Eu fiquei tão feliz porque tantos testemunhos durante a semana por conta dessa palavra. E existem pessoas que não deixam de congregar, mas ele é esse cristão que, como se fosse uma porta da fé, ele está dentro da igreja, mas ele não acredita mais em nada. Permita-me usar uma expressão muito popular: é aquele tanto faz como tanto fez, nem fede nem cheira. E aí eu tenho observado que a humanidade e alguns cristãos estão vivendo de uma forma como se não fosse haver um julgamento. Diga, julgamento das nações. Melhor, diga mais uma vez, julgamento das nações. E como se esse julgamento não fosse existir, ou seja, não houvesse um destino para mim e para você. Que destino é esse, pastor? Céu ou inferno? E aí eu preparando essa palavra, eu percebi uma coisa, meus filhos, que
poxa, como nós, eu estou me incluindo, tá? Nós, pastores, temos falado tão pouco sobre céu e inferno. Não é verdade? Eu não lembro a última vez que eu preguei sobre céu e inferno, gente. E está na Bíblia, e tem muito texto na Bíblia. Então eu tenho percebido que a humanidade, ela tem feito suas escolhas. Olha para o seu pastor, por favor, levante a cabeça. Obrigado. Eu tenho percebido que a humanidade tem feito suas escolhas, estão vivendo dia após dia, como se não houvesse, Micael, esse fecho, esse fechar da vida, esse julgamento, esse destino para cada um de nós, para onde eu vou, céu ou inferno. Eu vejo cristãos vivendo como se as suas atitudes não o condenasse para a eternidade. A Bíblia diz em Gálatas que tudo que eu plantar eu vou colher. Então as minhas atitudes, ou elas me aprovam ou me condenam para a eternidade. Quem está entendendo, diga assim: eu, pastor. Mas assim com a voz de preocupado: eu, pastor. Então, eu preparei com muito temor essa palavra, que hoje não vai ser bem uma palavra. Eu quero hoje dar um estudo bem aprofundado para vocês. Quem ama aprender a palavra de Deus aí, dá um glória a Deus. Então anota tudo que você conseguir. Vamos lá, Lucas capítulo 16, versículo 19. Eu estou com minha toalhinha rosa, não tenho nenhum problema com isso. Gostaram, gente? Bonitinha, né, a toalhinha rosa? Vamos lá, nos telões. Lucas 16, 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura, olha só como ele era rico, e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Versículo 20. Diante do seu portão fora deixado um mendigo. Deixado quem, gente? Um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer do que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu. Quem morreu, gente? O mendigo, tá? Não é o rico, o mendigo. E os anjos o levaram para junto de quem? De Abraão. Guarda essa informação. O mendigo foi para junto de quem? De Abraão. Vamos continuar. O rico também morreu e foi sepultado. Agora olha o versículo 23. No Hades. Aonde, gente? No Hades, onde estava sendo atormentado. Quem é que estava no Hades sendo atormentado? O rico. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro. Olha só onde estava o mendigo. Olha só onde estava Lázaro. Ao lado de Abraão. 24. Então chamou o pai Abraão: tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua. Olha só, fala para quem está ao teu lado, diga assim: no céu tem água para a gente beber. Por isso que o rico pediu água. Detalhes. Mas não é sobre isso que eu vou pregar. Vamos continuar. Versículo 24 mais uma vez. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então lhe suplico, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Amém, gente? Vamos lá.
Preparados? Sim ou não? Fala para cantar outro lado, diga assim: quando acabar o culto a gente conversa. Diga assim: deixa eu aprender de Bíblia agora. Vem comigo. Esse texto está falando do que eu comentei na introdução da mensagem: céu e inferno. Nas escrituras, na Bíblia Sagrada, existem vários nomes dados para o inferno. E eu vou aqui falar alguns. O primeiro que eu quero falar é o que está nesse texto: Sheol. Mas a palavra Sheol, na grande maioria das vezes, é encontrada somente no Antigo Testamento. Nós encontramos também aqui nesse texto a palavra Hades. O inferno também é chamado de cova, Geena ou lago de fogo. Então essas são várias palavras que são dadas ao inferno. Gente, essa história que nós acabamos de ler não é uma parábola. O que é que eu disse? Mais uma vez, terceira vez, mais forte. Não é uma parábola. Essa história realmente aconteceu. É uma história com H. Ela realmente aconteceu. E por que eu estou dizendo que ela aconteceu, que não é uma parábola? Porque, em primeiro lugar, Jesus, ele abre essa história com a seguinte frase. Com a seguinte frase: havia um certo homem rico. Então Jesus começa essa história com um verbo. O verbo haver. Ou seja, a Bíblia está dizendo que de fato esse homem existia. Quem está comigo, diga eu, pastor. Então, em primeiro lugar, eu quero te dar essa informação para provar que não é uma parábola, é uma história verídica. Em segundo lugar, Jesus, ele usa o nome de Abraão e dá um nome específico ao mendigo. Ele o chama de Lázaro. E quando nós estudamos a teologia explica claramente que Jesus não dava nomes verdadeiros e nem mencionava pessoas reais em suas parábolas. Ele nunca fez isso. Então esse é o segundo porquê para que eu possa te comprovar que essa história é verídica, não é uma parábola. Então, entendido isso, vamos entrar no texto. A Bíblia diz que o rico e o Lázaro morreram. Diga, os dois morreram. Lázaro, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Diga, seio de Abraão. Então vamos entender o que é o seio de Abraão. O seio de Abraão era um local reservado para o conforto de todos aqueles que morreram vivendo os princípios do Antigo Testamento. Ou seja, um lugar onde as pessoas que morreram vivendo os princípios do Antigo Testamento estavam aguardando até que Jesus pudesse abrir o caminho para o céu. E quando foi que Jesus abriu o caminho para o céu? O caminho para o céu foi aberto quando Jesus morreu. A Bíblia diz que antes dele ressuscitar, ele leva todos aqueles que estavam cativos para o céu. Ou seja, todos aqueles que estavam no seio de Abraão. Então, o seio de Abraão era um lugar de descanso que existia antes de Jesus. Quem entendeu até aqui, diga, entendi, pastor. Então, uma vez entendido isso, vamos nos situar no tempo. Primeiro, com relação a Lázaro. Jesus ainda não havia morrido. Jesus conta essa história em vida. Então Jesus ainda não havia morrido. Então, como Jesus não havia morrido, quando Lázaro morre, Lázaro vai para onde? Por seio de Abraão. Jesus não tinha mudado ainda o lugar de onde as pessoas ficavam quando morriam em fé em Deus. Então, como Jesus não tinha mudado o lugar porque ele não havia morrido, quando Lázaro morre, ele vai para o seio de Abraão. Então Lázaro está no seio de Abraão. E onde estava o rico?
A história relata que o rico morreu e foi para o Hades. Diga Hades. E nós aprendemos hoje aqui que Hades é um dos nomes dados ao inferno. Então nós temos um aqui no céu de Abraão, que é o Lázaro e mendigo. E nós temos o rico no inferno, no Hades. Entendido isso, vejamos os versículos 23 e 24. Veja nos telões. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Gente, por favor, observe que o texto bíblico está dizendo que o rico está sofrendo muito. Em outras traduções, nós encontramos as palavras agonia, angústia, tormento. Então aqui tem um significado, e eu quero ensinar para vocês. Significa que o sofrimento do rico era muito grande. Ou seja, anota isso, gente. O inferno é um lugar onde a pessoa está consciente. Está o quê, gente? Está consciente. O inferno também é um lugar de grande sofrimento. Diga, uau. Ainda no versículo 23, observe que o rico, ele reconhece Abraão. Veja só mais uma vez o versículo 23. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Gente, o rico reconhece Abraão e reconhece o mendigo que vivia na porta dele. Reconhece Lázaro. Diante disso, esse texto nos esclarece algumas coisas importantíssimas. Nos esclarece que as pessoas no inferno, elas continuam com a sua capacidade de raciocínio. Elas continuam com as suas emoções, com as suas características físicas. Se o rico está reconhecendo o mendigo que ficava à sua porta, é porque as pessoas continuam com as suas características físicas. Assim também com os seus sentidos. Então entenda, as pessoas no inferno, como no caso desse homem, elas podem ver, ouvir e sentir dor. Agora veja Lucas 16, 24, por favor. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Observe aqui, gente, um desejo intenso desse homem rico. Qual era o desejo dele? Alguém sabe qual era o desejo dele? Beber água, saciar sua sede, esfriar apenas a sua língua. Isso significa que as pessoas do inferno sentirão dor, sofrimento no seu corpo. Diga, meu Deus. A Bíblia está dizendo que ele sentiu sede. Sentiu o que, gente? Sentiu sede. E sede é uma necessidade emocional ou espiritual? Sede é uma necessidade emocional ou espiritual? Diga, nenhum dos dois. Foi uma pegadinha mesmo, gente. Foi uma pegadinha. Sede não é uma necessidade espiritual. Sede não é uma necessidade emocional. Sede é uma necessidade física. Em outras palavras, gente, a carne das pessoas será eternamente afligida. No inferno, o sofrimento não tem fim. Em Mateus, anota isso aí, gente. Mateus 10, 28. Jesus disse que tanto o corpo como a alma são eternamente destruídos no inferno. Diga, eternamente destruído. Quando a gente pensa em algo destruído, a gente pensa que algo que vai ter um fim. O prédio foi demolido.
significa que aquele prédio não existe mais. Depois da demolição, limpou tudo e se construiu outra coisa. Mas Jesus fala que a destruição no inferno é eterna. E ele fala que essa destruição é do nosso corpo e da nossa alma. Então o sofrimento no inferno não tem fim. As pessoas que vão estar lá, elas vão querer que o sofrimento acabe, mas não vai. Gente, que é isso? Você consegue imaginar isso? Entendido isso, voltemos para Lucas 16, 24. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Diga misericórdia. Outra vez. Então observe que o homem rico está implorando por misericórdia. Ou seja, gente, o inferno é um lugar que não tem saída. O inferno é um lugar onde não se pode revogar a sentença. Pensei em alguém. O inferno é um lugar onde não tem misericórdia. O inferno é para sempre, é para toda a eternidade. E aqui, por favor, eu não estou falando mal de uma religião, mas eu preciso te ensinar a Bíblia, a verdade. Não existe purgatório. O que é que o pastor disse? Outra vez. Você pode ver aqui nesse texto, nessa história, ninguém que está no céu, aonde, gente? Nunca poderá ir até o inferno para consolar um habitante do inferno. Mas não só isso, ninguém que está no inferno pode sair de lá. Diga, uau! Então, não existe purgatório. Eu vou estar lá quando eu purgar meus pecados, eu saio de lá e vou para o céu. O texto é claro ao dizer que ninguém pode sair de lá. Agora, o que parece é que esta realidade não é entendida pelos habitantes do inferno. Por que eu estou dizendo isso? Porque Abraão teve que lembrar isso para o rico. Olha só, o versículo 26. Há um grande abismo que nos separa. Qualquer pessoa que queira ir daqui, ou seja, lá do seu de Abraão, até vocês aí no inferno, essa pessoa é o quê? Impedida. E ninguém daí do inferno, pode o quê, gente? Atravessar até nós. Existe purgatório, igreja? Olha só. Então, quando o rico é informado por Abraão que ninguém que está no céu pode ir até ele, o homem rico fica desesperado. Surge uma grande preocupação. Olha o versículo 27. Olha a preocupação dele. Pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Olha só. Deixe que ele vá e os avise. E o que, igreja? Os avise, para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Olha o desespero do cara. Gente, eu já vi pessoas falar, mas não era brincando, é porque elas acham isso. Não leem a Bíblia, não frequentam uma igreja, não levam a sério sobre o futuro eterno da nossa alma. E elas ficam achando que lá no inferno vai ser um ambiente de festa, de bebedeira, de farra, de prostituição. Outros acham que lá no inferno eles vão ficar na companhia dos seus amigos aqui da terra. Gente, não é assim. Se fosse assim, o desejo do rico seria totalmente diferente. Em vez dele pedir para avisar a família, ele ia desejar que seus amigos mais chegados se juntassem a ele. Aqui é festa, aqui é balada a noite toda, é cheirando um pozinho, é fumando um baseado. Rapaz, eu quero meus amigos aqui. Não, ele fica desesperado. Avisa a minha família, aqui é horrível.
Ele está desesperado para ter pelo menos uma certeza. Diga, uma certeza. Diga assim: pastor, qual certeza? A certeza que a família dele e os amigos dele não fossem parar naquele lugar. E hoje o meu desespero é que você entenda essa mensagem para não parar nesse lugar. Não é sobre quanto tempo você tem de crente, não é sobre vir somente aos domingos. Eu atingi meu objetivo domingo passado, dizendo para você que não falte cultos. Quem ama ao Senhor não falta cultos. Atingi meu objetivo. Agora eu quero levar você além, dizer além disso. Não é só vir todos os domingos. Quem está comigo, diga: eu, pastor. Então ele queria ter essa certeza, que os amigos dele, que a família dele não fosse parar naquele lugar. Então eu quero sair daqui pelo menos com a consciência, Myron, de dever cumprido. Eu ensinei a minha igreja que existe um inferno e só depende deles ir ou não para esse lugar. Forte falar isso, sim ou não, gente? Mas eu quero que você entenda que o nome disso é amor e zelo. Porque eu não quero nunca, Moisés, a passar por isso, chegar no céu e Deus olhar para mim e falou assim: você nunca ensinou ao povo que eu lhe dei para cuidar que existe um inferno, que as atitudes dele na terra iriam levar ele ou não para esse lugar. Gente, sabe o que é que eu vejo aqui? Quando esse rico está desesperado para que a família saiba que existe o inferno, eu entendo também que o inferno é um lugar de total solidão. Por favor, redobre sua atenção, vem comigo para Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Meu Deus, gente. Fala para quem está ao teu lado, diga assim: temos que congregar, mas é mais do que congregar. Quando a gente está aqui no domingo, a gente está adorando o Senhor? Sim ou não? Mas olha o texto que eu estou acabando de ler. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Meu Deus, gente. Se não gerar, uma palavra dessa não gerar temor no seu coração, não sei mais o que é que vai gerar, não. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas, olha, acho que vem coisa boa aí. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Sabe, gente, aquele sofismo que o diabo tem colocado na mente de muita gente, que quando você convida para vir para uma igreja evangélica, diz assim: não vou não, menino, para com isso, o teu Deus é o meu Deus, o Deus daqui é o mesmo Deus que está lá. Ei, não é sobre o teu Deus ser o meu Deus somente, é sobre fazer a vontade do nosso Pai que está nos céus. Se eu estou na igreja XY, mas eu estou vivendo uma vida de santidade, então eu vou. Então não é sobre isso, ficar com essa historinha. O diabo tem convencido muita gente debaixo dessa historinha: o meu Deus é o teu Deus. E aí o cara passa a vida pecando, achando que o fato dele crer no Deus que a gente crê, ele vai para o céu. Mas a Bíblia diz que quem vai é quem faz o que, gente? E aí eu volto para o assunto que eu estou pregando hoje. Não é uma placa de uma igreja que salva. Eu vim todo domingo, eu tenho que vir. Mas é além disso. É fazer o que, gente? A vontade. Gente, eu posso falar com muito carinho. Às vezes eu fico observando, uma pessoa não consegue ser nem dizimista fiel. Lá e vem um pastor falar de dinheiro. Porque é o único assunto que Deus, gente, isso é muito forte.
para e se compara com outro Deus. Deus não se compara com mais nada, mas com Mamon, o Deus do dinheiro, ele para se comparar. Ele diz: você só pode adorar a um Deus, ou a mim, ou a Mamon. Pronto. Em nenhum outro momento mais na Bíblia você vê Deus se comparando a outra coisa. A gente precisa pensar sobre isso, sim ou não, gente? Então eu fico olhando, às vezes a pessoa não consegue ser nem constante, fiel no dízimo. Qual o destino da alma dessa pessoa, gente? O que é que está por dentro dela mesma? Qual o nível de reconhecimento que ela tem do que Jesus fez na cruz por ela? A gente precisa pensar sobre isso. Olha para mim, a minha mensagem não é condenatória, a minha mensagem é tentar tirar as escamas dos teus olhos. Não, alguém está comigo aqui essa noite? Por favor, não quero te condenar, eu quero te ajudar, eu estou estendendo a mão para você. Fala para quem está ao teu lado, diga assim: ainda dá tempo de se consertar. A gente está vivendo, gente, tempos aí que está tudo acelerado, é lua de sangue. Mianmar agora, esse terremoto, mais de 1.800 pessoas mortas e mais de tantas 2.000, sem sei quantas desaparecidas. É guerra, é rumor de guerra, é fome, é peste. Gente, eu estava pensando esses dias, eu acredito que não tem mais do que 50, 60 anos não, Jesus volta. A Bíblia fala que nós não sabemos o dia e a hora, mas quando você para olhar o cenário, ah, pastor, na época de Paulo já se falava da volta de Jesus, mas gente, é totalmente diferente, são todos os sinais juntos, sim ou não? Então é urgente eu como pastor, trazer alinhamento para a igreja que Jesus me deu para cuidar, porque vocês não são meus, vocês são dele. Meu papel é só dizer: gente, o caminho é esse. E se eu não cuidar também, né? Eu tenho que cuidar, porque o título de pastor não me salva. Então olha só, voltemos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia, guarda isso, diga dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: olha isso, gente, que forte, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a injustiça. Diga assim: muitos dirão naquele dia. Vamos lá, bora aprender mais. O que é que isso significa? Significa que não serão poucos. Serão o quê? Muitos. Serão muitos que fizeram muitas coisas em nome do Senhor. Serão muitos que estavam congregando fielmente todo domingo. Por isso que o tema é mais do que congregar. Serão muitos que eram voluntários na casa do Senhor. Serão muitos que eram pastor na casa do Senhor. Serão muitos que eram levitas na casa do Senhor, intercessores na casa do Senhor. É isso que o texto está dizendo. Esse texto não é para ímpio, esse texto é para nós. Ímpio é... Você entendeu, né? Serão muitos que vão estar dentro de uma igreja fielmente. Fielmente eu digo é congregando, não é sendo fiel a Deus. E o Senhor vai dizer naquele dia: eu nem te conheço. Diga naquele dia. Que dia é esse, gente? O dia da volta de Jesus. Por isso que eu parei para falar dos sinais. Porque eu não sei se eu pego. Se eu me cuidar, talvez eu viva aí mais uns 50 anos. Mas eu acredito piamente que o Lucas e a Rebeca é a geração do arrebatamento. Posso estar errado, mas eu acredito nisso.
Então que dia é esse? O dia da volta de Jesus. Nesse dia ele dirá: nunca os conheci. Afaste de mim os que praticam a injustiça. Diga: praticam injustiça. Outra vez. Veja no telão aí, a palavra injustiça no grego original bíblico é anomia. E anomia significa agir contrário à vontade de Deus. Diga: agir contrário à vontade de Deus. Então, observe mais uma vez. E veja que Jesus diz assim, ó: afastem-se de mim, vocês que praticam a injustiça. Diga: praticam. Outra vez. Terceira vez. Ou seja, ele não está falando, Jesus não está falando de cristãos que tropeçam e se arrependem. Não é com esses cristãos. Nem tampouco ele está falando de novos convertidos que estão lutando e estão vivendo o seu processo de libertação. Inclusive vão para o encontro agora. Eu posso ouvir um glória a Deus? Não é com esse que ele está falando, não. Que estão se esforçando para viver o seu processo de libertação. Jesus também não está falando com novos convertidos que estão lutando para deixar o pecado. Jesus aqui está falando com cristãos maduros, já com um tempo de igreja, que estão vivendo a injustiça. Ou seja, vivendo uma vida fora da vontade de Deus, vivendo uma vida que desagrada a Deus, vivendo uma vida de pecado. Esses cristãos sabem que o que eles estão fazendo é pecado. Gente, com muito amor e carinho, coloca muito amor agora, 1 tonelada de amor nas minhas palavras. Quem está aqui está em pecado, sabe que está em pecado. Você sabe que está em pecado. Todos nós que estamos aqui, que estamos vivendo no pecado, não é que pecou e se arrependeu, não. Porque a gente peca todo dia, sim ou não, gente? Mas a gente já peca ali e se arrepende. Amém? E a Bíblia diz que se a gente se arrepender, a gente é perdoado. Você pode dar um glória a Deus por isso? Não é sobre isso, é sobre estar no pecado. Sabe que está no pecado e continua no pecado. É com esses que Jesus está falando aqui nesse texto. Então, veja novamente o versículo 22, por favor. Muitos me dirão naquele dia, o dia já sabemos da volta de Jesus: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Gente, cheguei no cerne da mensagem. É aqui que eu queria chegar. Veja que o texto fala de muitos expulsando demônios, sim ou não? Veja que o texto fala de muitos profetizando em nome do Senhor. Profetizando em nome de quem, gente? De Jesus, olha isso. Então, a gente precisa parar e aprender aqui algo. Isso tem um significado muito forte. Ímpios, o que é que eu falei, gente? Ímpios, não cristãos, eles não expulsam e nem profetizam em nome do Senhor. Eles não expulsam demônios, nem profetizam em nome do Senhor. Vou te mostrar isso com um exemplo dos filhos de Seva. Eles foram tentar expulsar um demônio em nome do Senhor. Olha só Atos 19:13. Veja nos telões. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre quem, gente? Sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Olha o versículo 14. O que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, jiu-jitsu, e espancou com tamanha violência que eles fugiram para casa nus e feridos. Veja só, gente. Eles tentaram expulsar demônios usando o nome de Jesus. E o demônio se manifestou e disse: eu sei quem é Paulo.
eu sei quem é Jesus, mas vocês eu não sei quem é. E esse demônio, usando o corpo daquela pessoa, espancou fortemente aqueles homens e depois os colocou para voltar para casa totalmente sem roupas e muito machucados. Então, diante desse texto, a gente aprende tanta coisa, mas eu quero destacar uma só. Eu quero destacar que uma pessoa só pode expulsar demônios usando o nome de Jesus se ela for cristã. Então, eu explico isso para voltar para o texto de Mateus 7. Quem são essas pessoas de Mateus 7 que estão profetizando e expulsando demônios em nome de Jesus? Que no versículo 23 de Mateus 7, Jesus diz: eu não te conheço. Eu acabei de te informar que só expulsa o demônio quem é um cristão. Então quem é essa pessoa que, se eu estou mostrando que só expulsa se for cristão, que é cristão, mas Jesus está dizendo no versículo 23, eu não te conheço, cristão. Quem são essas pessoas? Eu já estou te dando informação. Elas são cristãs. São o que, gente? Cristãs. Mas eu quero que você pegue aqui uma expressão. Jesus fala assim: nunca as conheci. Diga, nunca as conheci. No original bíblico, essa expressão nunca as conheci significa pessoas que não tinham intimidade com Jesus. Ó, pega isso, anota isso. Quando Jesus olha para esses crentes que estavam trabalhando muito dentro da igreja, mas naquele grande dia ele vai dizer: eu nunca os conheci. No original, essa expressão nunca os conheci significa pessoas que não têm intimidade com Jesus. Quem pegou isso, diga, peguei, pastor. Então, uma vez entendido isso, vem comigo para 1 Coríntios 8, para você poder entender um pouco mais sobre essa fala de Jesus: nunca os conheci. Então, entenda algo. Quando Jesus diz nunca os conheci, essa expressão não é literal. Por quê, pastor? Porque Jesus conhece todas as pessoas, sim ou não, gente? Sim. A Bíblia diz que palavra não chegou na minha boca, ele já sabe tudo muito bem. Então Jesus conhece todo mundo. Então não é literal, não é no sentido de não saber quem é você. Então qual é o sentido, pastor? 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Veja nos telões. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz o que, gente? O conhecimento traz o que, gente? Orgulho, mas o amor edifica. Então, Paulo está ensinando algumas coisas à igreja de Coríntios, e aí ele continua: quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Agora olha o versículo 3. Mas, se alguém, o que, meus amores? Olha só. Mas se alguém o que? Alguém aqui ama a Deus? Só quem ama a Deus se manifesta aí. O que é que a Bíblia está dizendo? Se alguém ama a Deus, este é conhecido de Deus. Então veja aqui, ó, os que Deus conhece, os que Deus o que, meus amores? Conhece, não são somente os que congregam todos os domingos na igreja. Volto, repito, aprendemos domingo passado que temos sim que congregar fielmente. Todavia, os que Deus conhece não são somente os que congregam fielmente, mas também são aqueles que amam a Deus. Então é além de congregar, é mais do que congregar. É o que mais, gente? Não, melhora, é mais o que, gente? Não, melhora, diga amar a Deus. Diga, é além de congregar, é amar a Deus. Quem ama a Deus dá um glória e aplaude a palavra.
Redobre a atenção, não terminei. A porta vai ficar estreita agora. Pastor, eu pensei que já estava. Não, amor. Vem comigo, vai. Nem pisca se você puder agora. Fica assim com os olhos, ó. Quem são aqueles que Deus conhece? Quem são aqueles que Deus conhece? Os que amam a Ele. Mas o que é amar a Deus? A gente precisa pensar sobre isso, gente. A gente precisa pensar sobre isso. Eu vejo tanta gente dizendo que ama a Deus, aí repito, não consegue nem ser fiel no dízimo. Quem está comigo? Não, gente, é verdade ou não é? O que eu estou pregando faz todo sentido ou não? Então o que é amar a Deus? Gente, uma chave vai virar dentro de você agora. E eu espero que essa palavra encontre um coração que seja um solo fértil e produza muito fruto agora. Amar a Deus é o que está escrito na segunda carta que João escreve, no capítulo 1, versículo 6. Veja nos telões. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Eu não vou perguntar de novo quem ama a Deus, porque agora eu acho que um temor tomou conta de você. Quem ama a Deus é aquele que guarda os. Você guarda mágoa? Guardar mágoa é contra os mandamentos. Então eu amo a Deus? Você é dizimista fiel? É um mandamento, está na Bíblia. Você faz o ID? É um mandamento, está na Bíblia. A porta ficou estreita, sim ou não, gente? Mas a Bíblia que está aí no seu colo diz que o caminho para o céu é estreito mesmo. Por favor, coloque 1 tonelada de amor na minha palavra, igual como eu falei domingo passado. Mas o meu objetivo é um só aqui, meu amor. É que você vá morar no céu. Só isso. Não quero apontar dedo para você não, porque tem 10 apontados para mim. Meu objetivo é só que você vá morar no céu. E que essa palavra que eu estou pregando para vocês, em primeiro lugar, Deus fale comigo e gere muito temor em primeiro lugar no meu coração. Repito pela segunda vez: título de pastor não salva ninguém. Se fosse assim, gente, hoje mesmo eu consagrar vocês tudo a pastor para vocês morar no céu comigo. Infelizmente, ou não sei, tem um bocado de pastor aí que, se não ajeitarem a vida, o único céu que eles vão experimentar é da boca da onça, se experimentar. Infelizmente. Então, por favor, olha para isso aqui, gente. Amar a Deus não é dizer que o ama. Isso é bom. Você tem que dizer para Deus que o ama, amém? Amar a Deus é obedecer à palavra de Deus. É aqui que eu quero chegar hoje, nessa palavra. Domingo passado preguei sobre congregar. E hoje eu quero te dizer que os que são conhecidos por Deus são os que congregam fielmente, mas não só isso, mas que também amam a Deus. E amar a Deus é mais do que congregar fielmente, é mais do que dizer que ama ao Senhor, é amar e guardar os mandamentos. É obedecer a palavra, é viver os princípios, é deixar o pecado, é ter uma vida diária de oração e de leitura da palavra. Eu posso ouvir alguém se manifestando essa noite nesse lugar?
Agora, deixa eu ler novamente 1 Coríntios 8. Mas se alguém ama a Deus verdadeiramente, com afeição e reverência, pronta obediência. Na verdade, não estou lendo de novo, não estou lendo pela primeira vez, né? 1 Coríntios 8:3. Olha, gente, olha isso aqui, gente. Mas se alguém o que, gente? Ama a Deus. Ama a Deus como? Se a Bíblia está dizendo de amar a Deus verdadeiramente, é porque existe aquele que ama a Deus falsamente. Sim ou não? Fácil de entender isso aqui, gente. Você não precisa nem teólogo. Não, fazer 5 anos de teologia, não, tá fácil entender isso aqui. Mas se alguém ama a Deus verdadeiramente, como é que ama a Deus verdadeiramente? Pastor, está aqui, ó. O texto continua dizendo: com afeição e reverência. O cara passa o culto conversando ou no celular. Isso é reverência, irmão? Então não ama a Deus, é conversa para boi dormir. Pastor, não, você quer que eu lhe engane? Você quer que eu seja um falso pastor? Massageie seu ego? Só para você sair dizendo aqui, que palavra. Não, eu quero te dar destino. Alguém quer receber destino do seu pastor aí? Dá um glória a Deus. Mas se alguém ama a Deus verdadeiramente, com afeição e reverência. Mas o que, gente? Mais o que? Pronta obediência. Como é que é a obediência? Como é, gente? Pronta aqui e agora. E acabou. Eu vou pensar se eu perdoo. Eu vou pensar se eu vou ser dizimista. Eu vou pensar se eu faço o ID. Eu vou orar para Deus falar comigo, para obedecer a palavra, irmão. Pronta obediência. E continua. Grato o que, gente? Reconhecimento das suas bênçãos. Quem é dessa forma? Aí o texto diz o quê? Ele é conhecido por Deus. É reconhecido como digno da sua intimidade. Uau! Mas eu amo o final do texto. E ele é posse. Meu Deus. Não, irmão, vou repetir de novo. Aí é melhor ser glória a Deus. Vou repetir de novo, Ó, vou começar. Ele é conhecido por Deus, é reconhecido como digno da sua intimidade e amor, e ele é posse de Deus. Quem ama a Deus verdadeiramente é propriedade de Deus. O diabo não toca. Tem um dono. E quem é seu dono? Papai do céu. Então quando Jesus diz: apartai-vos de mim, eu nunca os conheci, Jesus está dizendo: eu nunca os conheci intimamente. Gente, isso é muito forte. Os que vão estar com Jesus não são aqueles que não perdem um domingo. Não são só aqueles que não perdem um domingo. Não são só aqueles que são envolvidos em algo na igreja. Mas aqueles que congregam fielmente, aqueles que são voluntários, envolvidos na obra do Senhor, mas principalmente aqueles que vivem uma vida de santidade e intimidade com o Senhor. E um exemplo disso, gente, nós encontramos em Judas Iscariotes. Encontramos em quem, gente? Judas Iscariotes. Olha para mim, redobra atenção, eu vou concluir. Judas, ele faz grandes sacrifícios por Jesus. Judas, ele faz grandes sacrifícios para seguir a Jesus. Sério, pastor, sério. Porque todos que Jesus chamou para ser apóstolo, Jesus falou assim, ó: deixa tudo e me segue. Então Judas, ele abandona a família para seguir a Jesus. Judas deixa o conforto da sua casa
para seguir a Jesus. Judas deixa o seu trabalho, o seu emprego, para seguir a Jesus. Você conhece um pouco da história. Houve um momento que todo mundo deixou Jesus, sim ou não? Aí Jesus olha para os apóstolos: vocês vão também? Não foi assim? E nessa hora que todo mundo negou Jesus, Judas permaneceu, gente. Olha isso. Judas não deixou Jesus. No entanto, o que é que eu disse? No entanto, se você olhar os motivos pelos quais Judas estava com Jesus durante todos esses anos, você vai perceber que não eram os motivos certos desde o início. Mateus 26:14. Está aí para vocês? Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E eles lhe fizeram o preço. E fizeram o que, gente? Lhe fizeram o que, gente? Quem não ama Jesus, troca Jesus por dinheiro. Por isso que eu estou batendo no dízimo desde o início. Quem não ama Jesus, troca Jesus por dinheiro. Fica com o dízimo, mas não devolve o dízimo. O silêncio está grande, irmão. Mas eu não vou ser cobrado desse sangue. Não vou. Se você quiser viver pelo que falam pela internet, o dízimo é bom da internet. Vou voltar ao início do texto. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhe perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E eles fixaram um preço. Qual foi o preço, gente, de Jesus para Judas? Uma vez, em um evento, eu estava, acho que era em Brasília. Fui pregar em Brasília. E aí nessa hora eu não estava pregando. O pastor que estava pregando, ele falou assim: quanto vale seu pastor? Aí tinha várias igrejas nesse evento. Aí alguém gritou lá no meio: 2 milhões de dólares. Aí o pastor falou assim: então ele tem preço. Se pagarem 2 milhões, você vende seu pastor. Aí, depois dessa, começaram a dizer: não, o meu não tem preço. Judas estipulou um preço para Jesus. Para ele, Jesus tinha preço. E às vezes todo mês a gente está Jesus. O que me darão se eu entregar a vocês? E ele fixou um preço: 30 moedas de prata. Versículo 16. Desse momento em diante, Judas passou o que, gente? A procurar uma oportunidade para entregá-lo. Olha para mim, gente. Judas não perdia um culto. Judas abandonou até o trabalho dele para servir a Jesus. Forte isso não, gente? Isso é forte demais, gente. Judas deixou a casa, a família dele para seguir a Jesus. Isso é mais forte ainda, sim ou não, gente? Sim ou não? Sim. Mas havia uma motivação no coração de Judas para tudo isso. E a motivação não era amor por Jesus. A motivação eram as bênçãos pessoais e materiais. O que eu já vi de gente, Mário, sair da igreja dizendo a seguinte frase: ah, minha vida não mudou nada. Não é
sobre ir morar no céu, é sobre receber alguma bênção material. Alguém está me entendendo? Não é sobre reconhecer que eu sou um pecador, é fazer de Jesus não meu Senhor, mas meu servo. Ele tem que me abençoar. E Jesus abençoa, sim ou não, gente? Sim, Jesus abençoa. E Ele quer nos abençoar. Mas não é sobre isso. Então qual é a motivação de você estar namorado? A gente precisa pensar sobre isso hoje à noite. Judas estava com Jesus desde o início. Mas com as motivações erradas. Quem olhava para a vida de Jesus dizia, de Judas, desculpa. Ele é um modelo de crente. Ele abriu mão de tanta coisa. Sim ou não, gente? Mas no fundo, a motivação do coração dele estava errada. Então eu posso dizer que mesmo depois de tantos anos com Jesus, cerca de 3 anos e 6 meses, Judas não amava Jesus. Por isso ele fez o que fez. Fique de pé, por favor. Não se movimente, não converse. Eu quero ler mais um texto com vocês. Olha para o telão, veja esse texto. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Chegou para vocês o texto? Se chegou, dá um glória a Deus. Redobre sua atenção, por favor. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça. O que está escrito aqui, gente? Obedeça e depois arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão. A gente sabe quando é que o ladrão vai vir, gente? Pronto, Jesus está dizendo que nós não sabemos quando é que ele vai vir. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Versículo 4. No entanto, você tem aí uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Esses poucos estão aqui também? Não. Ei, pelo amor de Deus. Esses poucos estão aqui também? Vou repetir. No entanto, vocês têm aí uns poucos que não se contaminaram. Tem alguém aqui que não se contaminou? Aí ele continua dizendo: eles andarão comigo, uau, vestidos de branco, pois são dignos. Versículo 5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Agora observe a parte do versículo 5 mais importante para a pregação de hoje. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga-se comigo: jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Eu quero te falar 2 coisas para a gente cantar. Primeira, existe um livro. Quer que eu disse, gente? Melhora, quer que eu disse, por favor? Existe um livro chamado Livro da Vida. E nesse livro estão os nomes de todos aqueles que vão morar no céu. Segunda coisa que eu quero te falar, e última, observe algo. O texto está dizendo que Jesus falou a seguinte frase: jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Se ele fala que não vai apagar, é porque existem nomes que serão apagados. Ei, eu preciso encerrar com essa pergunta, e eu quero que você pense nela e ore em cima dela enquanto nós vamos cantar. A pergunta é a seguinte: você está preparado para a volta de Jesus? Ou preparado caso você venha a morrer?
diante desses dois acontecimentos, de um desses dois acontecimentos, a volta de Jesus, ou nós morrermos, o que é que nós, o que é que você, o que é que o Daniel ouvirá de Jesus? Nós vamos ouvir: nunca te conheci? Ou o seu nome vai ser encontrado no livro da vida? O que é que vai acontecer? Eu quero que você pense nisso. Igreja Morada, é tempo de profunda intimidade. É tempo de viver a palavra. É tempo de abandonar de vez o pecado. É tempo de mais do que congregar. Feche seus olhos. Nós vamos cantar. Eu quero que enquanto cantemos ou cantamos, você pense nessa pergunta: você está preparado para a volta de Jesus ou para a sua morte?
Escuta, gente. Escuta, não é sobre expor as pessoas. Não, não, não. Se você entende que você precisa se arrepender, corre aqui pra frente e se ajoelha. Eu já me ajoelhei antes de subir. Eu já me ajoelhei aqui antes de subir. Quem está aqui na frente viu. Se você entende que você precisa se arrepender, se essa palavra falou muito ao teu coração, a gente vai cantar de novo. Sai do teu lugar, se ajoelha e vem pedir perdão a Deus. Ah não, pastor, eu não posso pedir do meu lugar aqui. Eu acredito que o maior temor, receio e vergonha é de chegar naquele dia e o nosso nome não está naquele livro. É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. Nos perdoa, Jesus. Sua oração. E o meu corpo errar o caminho. Diz: o meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia. Vem nos envolver, Senhor. Vem me envolver. Tua graça eu quero ver. Quero ver se faz da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus. Quero conhecer. Eu quero exaltar de Deus. Quero exalar mais de Deus, mais de Deus. Diga assim: o meu corpo. Se o meu corpo errar o caminho, O meu coração. meu coração clamará por ti. Clama, morada. Abraça-me com tua misericórdia. Grita por ele. Vem me envolver. Tua graça eu Quero ver. Quero ver se Meu Deus, meu Deus. Enquanto os instrumentos tocam, ore ao Senhor, peça perdão, se arrependa. Um mover extraordinário inicia na sua vida essa noite. Grite por ele, chore. dá-lhe o coração. Dá-lhe o coração igual ao teu.
Papai, eu quero orar junto com os meus irmãos. Muitos já estão orando. Não são, Pai, as grandes pedras no meio do caminho que nos fazem tropeçar. Porque muitas vezes, se não todas, às vezes nós enxergamos e desviamos. Mas na grande maioria das vezes, Senhor, o tropeçar começa nas pequenas coisas. E aí ficamos debaixo de um espírito de engano, como aprendemos com a vida de Sansão. E vamos desviando a rota. Vamos ficando insensíveis à Tua presença. E às vezes achamos que está tudo bem. Mas hoje, Pai, estamos aqui, muitos de joelhos, outros em pé, cada um da sua forma, mas com o coração rendido à Tua presença essa noite. Dizendo, Papai, nos perdoa pelas nossas atitudes. Queremos viver para Te agradar. Queremos hoje dizer não para o pecado. Queremos ser íntimos. Queremos que a verdade no falar seja a mesma verdade no agir. Quando dizemos eu Te amo, Senhor. Porque aprendemos hoje que esse amor refere-se a obedecer a Tua palavra. Então nos perdoa se em alguns momentos nós fizemos aquilo que não Te agradava. Porque, Papai, não queremos de maneira alguma passar tanto tempo aqui nessa terra. E às vezes tempos bons, mas outros tão difíceis. E o nosso nome não ser encontrado no livro da vida. Não. Sabemos que o sangue de Jesus nos perdoa. Sabemos que o sangue de Jesus nos redime, nos purifica, nos salva. Mas não queremos, através das nossas atitudes, anular esse sangue, o poder desse sangue. Então a Tua igreja está prostrada a Ti, seja fisicamente ou espiritualmente, mas estão prostrados, Te pedindo perdão essa noite. E queremos cantar para Ti essa canção como mais uma oração que fazemos essa noite. Se você quiser e puder ficar de pé, quem está de joelho, fique. Se não, se você quiser continuar, continue. Quero convidar todos a dar as mãos, fechar os corredores. Todos fiquem de pé se puderem. E nós vamos cantar essa canção, Vaso Novo. Eu quero ser Senhor amado, bem forte, morada. Isso, diga, eu quero ser.
pode, aplaudir a Jesus pela misericórdia dele. Eu encerro essa mensagem com a seguinte frase, não tem como dizer outra: Deus é bom. Ele é bom. Por favor, pega nas duas mãos de alguém do seu lado e diga assim: Jesus Cristo morreu na cruz pelos teus pecados. Ele quer te salvar. Ele quer te perdoar. Nessa noite, você quer entregar a tua vida para Ele? Ou se está afastado, você quer voltar? Eu vou lá na frente com você. Traz essa pessoa, vem para Jesus. Chama ela para Jesus. Se você tem 10 anos, 5 anos de crente, mas quer se reconciliar, vem. Se essa mensagem falou com você de uma forma que diz assim: pastor, eu preciso me reconciliar, pode vir também. Venha, venha, venha para Jesus. Venha para Jesus, venha para Jesus. Venha para Jesus. Venha para Jesus, hoje é a tua noite. Venha, venha para Jesus. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Venha, venha para Jesus. Já vem a primeira vida. Venha para Jesus. Jesus está te chamando. Vem. Venha para Jesus. Aplaudir a Jesus por essas vidas, bem forte. Uau! Por favor, todos que vieram aqui à frente, queria pedir que você olhasse para o pastor por um minuto. Olhe aqui para mim. Parabéns pela decisão de vocês. Eu quero convidá-los para fazer uma oração comigo. Pastor, eu não sei orar direito. Eu falo e vocês vão repetir comigo, tá bom? E toda essa multidão que vai orar com vocês também. Feche os olhinhos, por favor. Coloca as mãozinhas assim no coração e diga com muita convicção. Diga assim: Deus, obrigado por enviar teu filho Jesus para morrer na cruz pelos meus pecados. Nessa noite eu confesso que Ele é Senhor e Salvador da minha vida. Eu estou arrependido de uma vida de pecados e agora eu quero viver para te agradar. Quantos podem dizer amém? Gente, eu quero dizer para você que a partir de agora você tem duas famílias: a tua família natural e a tua família da fé. E eu quero te apresentar essa nova família. Vira para a igreja, vira para as pessoas. Seja bem-vindo, aqui é seu novo lar. Por favor, à esquerda de vocês tem uma placa, seja bem-vindo. Sigam essa placa, queremos entregar uma lembrancinha para vocês. Deus abençoe, a igreja pode sentar. Antes de passar ali para a Aline, rapidinho, gente, presta muita atenção aqui, por favor.
Primeiro, quero dizer para vocês que a gente está resolvendo a questão desse calor ungido. Alguém está com calor aí, irmão? Eu estou pingando de suor. A empresa só vai poder vir essa semana, mas vai vir, graças a Deus. Porque são máquinas grandes, né? E só empresas que mexem com essas máquinas. É diferente dessas máquinas menores que a gente coloca na nossa casa. Que aí nós chamamos, às vezes, alguém que trabalha com isso. Gente, mas obrigado pela sua compreensão. Fala para quem está ao outro lado, diga assim, o teu dízimo também faz isso. Gente, olha só, eu quero falar sobre algo muito bom. Nós tivemos agora as nossas casas de paz e foram dezenas e dezenas e dezenas de conversões. Você pode aplaudir a Jesus por isso? E nós vamos ter mais um café de boas-vindas, que é o Café com o Pastor. E esse café é preparado para dar as boas-vindas a todos aqueles que estão chegando na nossa família da fé. Então, todos vocês que chegaram aqui na Morada ou converteram no mês de fevereiro e nesse mês de março, anota essa data, dia 8 agora de abril, dia 8 agora do próximo mês, às 7:30 da noite, café de boas-vindas. Nós queremos te dar as boas-vindas à tua família da fé. Só te peço algo, vai lá no balcão de atendimento da nossa igreja, dá o teu nome para que a gente possa preparar um café de acordo com a quantidade de pessoas que vão estar conosco aqui. Então, não fica de fora, nós queremos te dar as boas-vindas nesse café. Eu vou estar, a pastora vai estar, muitos líderes vão estar aqui. Nós queremos te abraçar, queremos te conhecer melhor, dizer como é bom ter você conosco na nossa família. Então, líderes de lá, por favor, vê aí todos os irmãos que converteram em fevereiro, converteram no mês de março. Ajuda cada um deles a entender sobre esse café de boas-vindas e estar conosco nesse dia 8. Por fim, quero falar do Lidere. As inscrições para o Lidere já estão abertas. E eu quero falar aqui duas coisas rápidas sobre o Lidere. Primeiro, gente, o Lidere foi todo reformulado. Então, é uma direção minha. E eu queria pedir que você, na medida do possível, conseguisse caminhar em cima dela. Todos os líderes que não fizeram a última edição do Lidere, seja você líder de faixa etária, líder de ministério, ou líder de lar, ou coordenador na nossa igreja, é importante que você faça esse Lidere. Pastor, mas eu já fiz. Porque eu tenho que fazer novamente. Porque esse Lidere que foi o último agora, a última edição, realmente é o Lidere debaixo da cultura da morada, dentro da cultura da morada. Então, eu quero pedir para você, por favor, se matricule. É totalmente gratuito, vocês sabem disso. Mas passa lá no balcão, dá o seu nome. Nós queremos estar aí com uma grande turma, formando líderes em potencial. Agora, o Lidere não é somente para quem quer ser líder. Pastor,